Saúdo a todos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha é nós estarmos aqui mais uma vez para assim trazer uma palavra revelada, porque assim diz a palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha graça te basta. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, dar início a mais um estudo da palavra de Deus, conhecendo a graça de Deus essa revelada. Louvado seja Deus, é como eu tenho dito nos meus vídeos, a palavra de Deus, ela já está cumprida para a glória do nosso Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, louvado seja Deus, ela é toda judaica. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, mas vamos, aleluia, louvado seja Deus, a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Todos nós que transmitimos a palavra temos que pregar ou ensinar a palavra de Deus. Muito bem, você que está aí, não saia daí, Deus tem uma palavra revelada da graça para a sua vida. Muito bem, louvado seja Deus, vocês vão prestar bastante atenção nesse estudo, nesta palavra, e vocês vão descobrir, louvado seja Deus, as verdades do Evangelho. Muito bem, louvado seja Deus. Você pode se inscrever no canal, louvado seja o nome do Santo Senhor, deixa aí o seu like, o seu joia, seu joinha, porque a graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos basta. Não precisamos de véu, não precisamos da lei, porque estamos na graça. Agora descubra se você está vivendo, dizendo que está na graça e está vivendo na lei. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e vamos para mais um estudo da palavra de Deus. Eu quero aqui, louvado seja Deus, ir com vocês lá no livro do profeta Jeremias. Louvado seja Deus, porque nós só temos um Deus. A Bíblia diz que só há um Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos lá, Jeremias 23, verso 28. Presta atenção aí, louvado seja Deus, na palavra do Senhor. Diz assim, versículo de número 28. Deus está dizendo, o profeta que tem um sonho, contará o sonho. E aquele que possui a minha palavra, falará palavras verdadeiras. Porque aquele que anda na palavra, a sua palavra é verdadeira. Porque esta palavra é a palavra do Senhor. Versículo 29. Deus aqui está exaltando a sua palavra. Não é a minha palavra como fogo, ela é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que quebra a penha, em algumas tradições, a rocha ou a pedra. Portanto, eis que
eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam minhas palavras. Vê se isso não acontece aí nos dias de hoje. Acontecia naquele tempo, no tempo do profeta Jeremias. Louvado seja Deus. Furtam as minhas palavras, cada um a seu companheiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua, dizendo, ele disse, dizendo, Deus disse. Estão usando as suas línguas, dizendo, Deus disse, sendo que ele não disse. Versículo 32. Eu sou contra os profetas dos sonhos mentirosos, diz o Senhor, que os contam e desviam o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. E eu não os enviei e não lhes ordenei. E proveito não trarão a este povo, diz o Senhor. Então, muito bem, Deus aqui, ele está, louvado seja Deus, ele disse, olha, se tem um profeta, aleluia, se alguém teve um sonho, se o profeta teve um sonho, conte o sonho que teve. E só isso, não precisa aumentar nem para lá e nem para cá. Mas aqueles que possuem a minha palavra, falará palavras verdadeiras. Fala somente a minha palavra. Porque a minha palavra não é a minha palavra, aleluia, como fogo. Olha aí, irmão. Glória a Deus. Diz o Senhor. E como martelo que quebra a rocha. Portanto, eis que sou contra os profetas. Que diz o Senhor, que furtam as minhas palavras para cada um do seu companheiro. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e dizem, ele disse. Meus amados irmãos evangélicos de todo o Brasil, quantas mentiras, quantas profetadas nós temos visto e ouvido. Pessoas dizendo que Deus ia fazer, que do fim do ano não passava, e trouxeram todas essas profecias, todas essas visões, todas essas revelações carnais, porque Deus não falou, e deixaram o povo todos apavorados. Glória a Deus. Muito bem. Versículo 32, eu sou contra os profetas dos sonhos mentirosos. Eu fui arrebatado até o inferno. Por que não ficou lá? Trazendo, aleluia, maldição para dentro da igreja, trazendo maldição para dentro do evangelho. E o evangelho não é isso. Louvado que estamos vendo, que estamos observando tantos escândalos acontecendo.
E o povo está acordando, o povo já não é mais, não consegue-se mais enganar o povo está lendo a Bíblia, o povo está estudando. Graças a Deus, aleluia, pela internet, o YouTube e quantos canais, graças a Deus, que são abertos, pessoas trazendo ensinamentos sobre a graça de Deus, aleluia, para tirar nós do assalpão, para tirar nós dessa arapuca que armaram para nós, sistema religioso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estou pregando aqui em Jeremias. Não vou trazer para cá, não vou trazer para o nosso tempo. Mas o mesmo Deus de Jeremias é o mesmo Deus nosso. O mesmo Deus de Jeremias, que falava com Jeremias sobre o povo de Israel, louvado seja o nome, sobre os falsos profetas, sobre aqueles que tinham sonhos, aleluia. Observe aqui, louvado seja Deus, o versículo 32, que diz assim: eu sou contra os profetas dos sonhos mentirosos, diz o Senhor, que os contam e desviam o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. E eu não os enviei. Olha aí. Trouxe uma perturbação na congregação, no meio do povo de Deus, e não foi Deus que enviou, não foi Ele que ordenou. Louvado seja Deus. E proveito não terão este meu povo, diz o Senhor. Observe, irmão, louvado seja Deus, que é tanta maldição sobre a igreja, louvado seja o nome santo do Senhor, que a igreja deixou até de crer, aleluia, que é salva. Louvado, fica vivendo em repetições de campanha, todo dia tem que ir para a campanha. A campanha da segunda-feira, a campanha da terça, isso dizendo que estão vivendo em novidade de vida, estão vivendo em vitórias, são herdeiros do reino e estão cada dia mais perecendo. Somente aqueles que vos escraviza são aqueles que estão com seus belos carros, seus belos apartamentos, suas casas tudo sofisticada, e você aí está, aleluia, patinando e indo para trás, porque você está com o véu. Muito bem, vamos ficar com a palavra. É a palavra, hein? Jeremias capítulo 1, verso de número 11 e 12. E veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: o que vês, Jeremias? Está entendendo? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor me disse: viste bem, porque velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Então está aqui, meu amado ouvinte, se você acha que essa palavra ela vai cair por terra, ela não vai cair por terra, porque Deus zela pela sua palavra para que ela se cumpra. E se você está trazendo dentro das chamadas igrejas, louvado, revelações da carne, se você está dizendo, está tentando ser, aleluia, pessoas espirituais, sendo que você não entende a palavra, não compreende a palavra, passando por cima,
fazendo o povo se desviar da palavra de Deus. O povo não terá proveito nenhum com isso. Louvado seja Deus. Só dizimando, só ofertando na campanha, louvado seja Deus, e patinando para trás. Nós temos que pregar a palavra, porque a palavra, o resultado das bênçãos é a palavra. Louvado seja Deus. Olha aí o que está escrito aí, versículo de número 12. O Senhor disse: viste bem, porque velo pela minha palavra para cumprir. E veio a palavra do Senhor a mim a segunda vez, dizendo: o que vês? E eu disse: uma panela que ferve, eu vejo, voltada para o norte. E disse o Senhor: do norte virá o mal sobre os habitantes da terra. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Então tá aí, nós precisamos pregar, não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Muito bem, vamos continuar aqui no Antigo Testamento. Isaías, olha que palavra boa, hein? Isaías, louvado 64. Este povo aí não merece ser enganado. Pregue a verdade. Mostre que o dízimo é da lei. Aleluia. Não ponha o povo fora de comunhão por causa do dízimo. Não ponha o povo fora das oportunidades por causa do dízimo. O dízimo é de Israel. Leia comigo. Isaías 64, verso de número 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se perceberam, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esta é a palavra de Deus para você. Aleluia. Confie em Deus. E não confie, louvado, nos homens. Louvado, confia no Senhor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Você tem esperado no Senhor? Então, esta é a palavra. Chegou a você o quê? A palavra de salvação. Louvado seja Deus. Deus vai te salvar. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vai te tirar desse lugar. Louvado seja Deus, e vai fazer de você uma pessoa livre. Porque os verdadeiros adoradores a Deus adoram a Deus em espírito e em verdade. Muito bem, louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Glória a Deus. Nós vamos agora, louvado seja Deus, para Romanos. Carta do apóstolo Paulo. Agora vamos lá para Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Evangelho de Paulo. Louvado seja Deus. No capítulo 16. Olha bem o que diz aí. Romanos capítulo 16. Verso de número 25 a 27. Leia comigo. Diz assim, Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, por meio do meu evangelho, eu falei que era evangelho, né, que Paulo prega, por meio do meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério oculto. O oculto estava escondido nos tempos eternos. Mas agora, Paulo dizendo, lá no seu tempo, há 2000 anos atrás, Paulo dizendo, mas agora, louvado seja Deus, revelado, e por meio das escrituras proféticas, louvado seja Deus, essa escritura proféticas, e por ordem do Deus eterno, dado a conhecer entre todas as nações, para obediência da fé, não das ordenanças, da fé em Cristo Jesus. 27. A único Deus sábio, a único Deus, aqui está bem claro, nós estávamos falando da palavra de Deus. Deus zela pela sua palavra, para que ela se cumpra. E se a palavra diz que tem um único Deus, então a gente não vai interpretar aqui como outros deuses. A Bíblia está dizendo: ao único Deus sábio seja dado glória por meio de Jesus Cristo, pelo século dos séculos. Amém? Receba, irmão. Aleluia, esse tesouro, esta revelação que veio, aleluia, louvado seja Deus, por meio das escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, dado a conhecer entre os homens, entre as nações, para a obediência da fé. Não é mais por obra, agora é por meio da fé. Louvado seja Deus. Então você precisa crer nesta palavra. Isto é, louvado seja Deus, a graça de Deus revelada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vivemos numa época onde, louvado seja Deus, o sistema, ele tem escravizado a mente de muitos irmãos, como escravizou a minha por muitos anos. Para quem não me conhece, eu era pastor na Assembleia de Deus. Estive por mais de 25 anos, louvado seja Deus, na Assembleia de Deus. Já passei, antes da Assembleia de Deus, pela Igreja Pentecostal Deus e Amor, louvado seja Deus, em 1990. E até 2000 eu estive, louvado seja Deus, aproximadamente na Igreja Deus e Amor. Louvado seja Deus. Antes disso, eu fui batizado nas águas dentro do sistema religioso. Louvado seja Deus, na igreja. Nem sei se ainda tem essa igreja. Louvado seja Deus, mas vocês acho que conhecem essa igreja. O Avivamento Bíblico. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu aprendi, como nós todos aprendemos, dentro da tradição assembleana, da tradição batista, da tradição presbiteriana, louvado seja o nome santo do Senhor, sobre, glória a Deus, o batismo, sobre a Santa Ceia. Louvado seja Deus, se não tomar a Santa Ceia está em pecado, sendo que Jesus lá na cruz do Calvário já aboliu o pecado. Louvado seja Deus, se eu não dar o dízimo, o devorador, o devorador lá é na praga, louvado seja o nome santo do Senhor, ele não passa de um gafanhoto, mas dentro do sistema religioso, ele virou demônio. Então, quer dizer,
a palavra de Deus aqui, ela já foi, louvado seja Deus, adulterada, quando eu falo que os gafanhotos são demônios. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a gente viveu muitos anos, louvado seja Deus, sendo escravizado com o véu. Agora observamos aqui uma coisa interessante. Eles dizem que não obedecem à lei de Moisés, não estão na lei, que estão na graça. Aí você vai por essas igrejas, chamadas igrejas, você encontra lá bandeira de Israel, você encontra lá candelabro, você encontra lá a arca, louvado seja Deus, o Deus desse século. Paulo dizia, o Deus desse século, segundo Coríntios, capítulo 4, verso 4. O Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. O que nós aprendemos sobre o Deus deste século? Nós aprendemos, dentro do sistema religioso, você há de concordar comigo, louvado seja Deus, que esse Deus deste século, o Deus com letra minúscula, é Satanás. Mas não é Satanás. Eu posso dizer para você, se você estiver estudando comigo, você pode, louvado seja Deus, mandar um e-mail aí para mim, louvado escrever, louvado onde que está escrito, e eu vou trazer numa próxima mensagem para você essa revelação. Esse Deus deste século que cegou o entendimento é Moisés, porque o povo judeu, quando você falava de Moisés, eles ficavam irados, porque através da lei de Moisés cegou o entendimento dos incrédulos, eles não criam em Jesus. Então, não é para nós aqui, é para aquele lado de lá, não é Satanás também. Então tem muita coisa que se prega, louvado seja Deus, dentro da igreja, sistema religioso, aleluia, que adultera as escrituras. Então Deus disse, eu velo pela minha palavra, para que ela se cumpra. Louvado seja. Então tem tanta coisa, louvado seja Deus, que eu não tenho tempo de falar a todos vocês. Não existe aí batalha espiritual, guerra contra o mal, guerra contra o diabo. Tudo isso é o véu de Moisés que cegou o entendimento dos incrédulos. Mas a Bíblia diz que toda vez que a gente cita a lição do Antigo Testamento, o véu era posto nos olhos deles. Mas quando eles quem? Os judeus, eles quem? Os fariseus, os escribas, quando eles se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Irmão, por que você está fazendo guerra espiritual? Sendo que Jesus disse, eu vos dou a minha paz, e a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Louvado seja Deus, aleluia. Então, você não vive na paz do Senhor. Se você está fazendo guerra, você tem que viver em paz, porque Jesus te deu paz, e não fazer guerra. Guerra contra o mal. Jesus, aleluia, na cruz do Calvário, ele já me libertou. Romanos capítulo 1, aleluia, louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há o mal sobre a vida daqueles que foram, aleluia, comprados, resgatados, aleluia, louvado da sua vã maneira de viver, aleluia, e vivem em guerra, em maldição. Observe no sistema religioso, você não tem
nem uma cadeira para sentar, mas você está cantando um hino de vitória. Louvado seja Deus, você está cantando que você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor, mas quem que está sendo vencedor? O seu pastor presidente, com seus belos carros, estudo para os filhos lá nos Estados Unidos, na Europa, e você está sempre vivendo nessa fé na lei, porque você está vivendo na lei, você não está vivendo na graça. Então não há prosperidade na sua vida. Quando a gente aceita a graça de verdade, a gente deixa todo o rudimento da lei, aleluia, e começa a viver na graça. Louvado seja Deus, e começa a obedecer a palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda essa palavra, de Gênesis e Apocalipse, louvado seja Deus, há 2000 anos atrás, louvado seja Deus, o Senhor, aleluia, falou, glória a Deus, e nós somos cientes que essa é a palavra de Deus, aleluia, que se cumpriu para a glória do único Deus que fez os céus e a terra por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando melhor em cada coração. Graça e paz.